Boa noite a todos, eu sou o Dagno Ramos e este é o canal O Guardião Civil. Estamos promovendo mais uma live hoje, no dia 22 de outubro, entre o tema muito importante que é o enfrentamento em relação à violência contra a mulher, que é algo que realmente assola o mundo hoje e especificamente a nossa sociedade no Brasil. E eu estou aqui com a presença de três ilustres convidados, em que fico muito feliz com a presença de vocês, tá bom? Eu estou aqui com a doutora Suzana Maia, estou aqui com a comandante Rosimere, da Guarda Civil Municipal de Suzano, no município de Suzano, em São Paulo, e do nosso companheiro, candidato a vereador no município de Maricá, Rio de Janeiro, Luan Rocha. Vou começar agora com a doutora Suzana. Doutora Suzana Maia, a senhora poderia se apresentar, por gentileza, a todos que estão nos assistindo? Bom, olá, boa noite. Meu nome é Suzana, né? Sou advogada aqui na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. E estou muito contente de estar aqui hoje, né? Sou também membro da Comissão de Direitos Humanos daqui da subseção, 38ª subseção da OAB Maricá, e membro da Comissão da Mulher e Violência Doméstica e da Mulher, né? E eu estou bem contente pelo convite, só tenho a agradecer para esse bate-papo, falar de um assunto tão importante que é o enfrentamento à violência doméstica. Bom, eu já posso começar a entrar no assunto, Dagno? No caso, eu vou apresentar todo mundo. Sim. E dali em diante, a gente pode tocar o assunto, tá bom? Ok. Comandante Rosimere, gostaria que a senhora se apresentasse a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço o convite aí, né, nosso amigo Luan. Meu nome é Rosimari, estou na GCM de Suzano há quase 11 anos, né? Então, vai fazer em março 11 anos. Atuei no enfrentamento à violência com a Patrulha Maria da Penha por 5 anos, desde 2014. Fizemos agora, dia 14 de outubro, aí, 6 anos, né? E o enfrentamento à violência doméstica é uma luta muito árdua. E através desse trabalho que a gente veio executando desde 2014, eu consegui o cargo de subcomandante em julho de 2019 e de comandante agora em julho de 2020. Mas no decorrer, eu vou falando um pouco aí da função, falando um pouco da luta que a gente tem como mulher neste cargo, mas eu estou muito satisfeita por estar nesse momento servindo a minha corporação aí com essa possibilidade, essa oportunidade de ser a comandante da GCM, Suzana. Muito obrigado. Luan Rocha, candidato a vereador pelo município de Maricá, Rio de Janeiro. Poderia se apresentar para todos que estão nos assistindo? Com certeza. Boa noite a todos. Me chamo Luan Rocha, sou GCM da cidade de Maricá e atualmente estou licenciado, concorrendo ao pleito de vereador aqui no município. Sou GCM há 7 anos e o motivo dessa live aí, além do convite do meu amigo, é tratar de um assunto em que muito me preocupa e que sempre foi um alvo aí de uma luta minha, né, aqui no município, e espero que essa live seja bem esclarecedora e que traga bons frutos aí para o nosso município e para outros municípios também. É importante a gente destacar hoje, muito obrigado, Luan, é muito importante que a gente possa destacar hoje essa questão do enfrentamento à violência contra a mulher, pelo simples fato de hoje não comportar mais dentro da nossa sociedade situações como essa. Cada vez mais precisamos amadurecer nosso convívio social e nada mais importante do que nós observarmos ainda dentro da nossa sociedade situações que envolvam violência. E principalmente sobre a questão da ótica violência contra a mulher, não necessariamente
se fala apenas da violência física, temos vários tipos de violência hoje que assolam a vida da mulher, que prejudicam, né, a vida da mulher. E cada vez mais, quando amadurecemos essa questão, quando mais amadurecemos essa visão em relação a isso, mais nos aproximamos de uma sociedade com mais equidade, né? E quando aproximamos essa sociedade dentro da equidade, o que nós temos é um equilíbrio social imenso em todas as partes, e as disputas se tornando naturais entre homens e mulheres, não uma disputa entre gêneros, como se um tivesse mais força do que o outro, mas sim a capacidade que cada um tem de atingir naturalmente seus objetivos. É esse que é a importância hoje. Doutora Suzana, a senhora gostaria de falar mais sobre esse assunto, introduzir mais essa parte? Sim, eu vou falar um pouquinho só. Um pouquinho. Vamos lá. Eu começo dizendo que a violência contra a mulher é cultural, né? Não é novidade. A violência sofrida por algumas mulheres é algo que chacoalha a nossa estrutura. A gente precisa se despir desse machismo que nos acompanha desde que nascemos. Aqui no Brasil, nossa cultura não é só machista, mas também patriarcal, né? Ela se estruturou com tamanho poder de dominação que as suas ideias foram naturalizadas na sociedade, inclusive por nós, mulheres. A gente ainda ouve dizer que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Isso porque os conflitos domésticos eram tratados como questões particulares e que era razoável absolver um homem que tem... Alguém falou? Não, pode falar. Então era razoável absolver um homem que agredisse ou matasse a esposa para defender a sua própria honra. Infelizmente, muitos homens ainda partilham essa ideia hoje, né? Existe uma cultura que tende a considerar a mulher como sendo inferior. Então, a razão pela qual se matam as mulheres no Brasil é cultural. E eu vou até citar um país asiático, só para ratificar o que eu acabei de dizer, que a gente observa que na Índia e em outros países asiáticos, a violência contra a mulher, onde há o feticídio feminino, por exemplo, tem outros fatores, que são religiosos, financeiros envolvidos. O feticídio e o infanticídio feminino na Índia faz o número de homens superar o número de mulheres em 50 milhões. E aí, nós podemos associar o tanto de casos de estupro lá na Índia e que não ocorre aqui no Brasil. Tem estupro? Tem, mas não com esse grande número que tem, né? Mas voltando aqui para o Brasil, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, foi sancionada em 2006. Foi uma lei criada para trazer segurança para a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Quando há o desprezo pelo outro, surge a sensação de controle sobre a vida, né? Sobre as escolhas e os desejos da companheira. E quando a pessoa tenta dizer não, o abuso se mostra. E é bom ressaltar que a lei sozinha não vai dar conta. É preciso conscientizar, é preciso educar e reeducar tanto o homem quanto a mulher. Senão a gente não vai passar, a gente vai passar os anos enxugando gelo. Não temos, porque nós temos vários tipos de violência, né? E tanto a mulher quanto o homem precisam ter a consciência dessa violência. A mulher de não aceitar os tipos de violência, como moral, a física, moral, a submissão, e do homem entender que deve respeitar a mulher, que ela não é menos e nem mais, e nem igual. Somos indivíduos diferentes com necessidades diferentes. A gente precisa entender que a violência, ela não é só física, né? Existe a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. A Lei Maria da Penha, ela veio trazer... tem um ruído, eu não sei se é aí ou se é aqui. Vocês estão me ouvindo? Geralmente eu desligo meu microfone enquanto a pessoa está falando para que não haja nenhuma interferência, né? Quando você vê o sinalzinho aqui, o microfone está desligado. Pode falar. Então, houve alguns avanços com o advento dessa lei, né? Que foi o de desconsiderar a violência doméstica como um crime de menor potencial ofensivo, que antes da lei era considerado um crime em que a lei combinasse pena máxima não superior a 1 ano.
Essa lei agora, da Maria da Penha, ela proíbe a aplicação da Lei 9.099, que é a que passava a mão nos casos, na cabeça, né, dos casos de violência doméstica. Então, a chance do agressor ser punido hoje aumenta um pouquinho. O que acontece é que, infelizmente, as irregularidades e atrasos no judiciário, atrasos injustificados até, que impedem o processamento rápido e efetivo, levam ao excesso de prazo e acabam por manter o caso na impunidade. A violência doméstica, a violência contra a mulher, infelizmente, foi potencializada agora por conta da pandemia. Os casais foram obrigados a conviver 24 horas por dia, e isso deu uma piorada na situação familiar. Esse confinamento que estamos passando ainda aflorou muito os casos de violência. Ficar em casa com um homem que tem cultura da masculinidade tóxica, teoricamente, só aumentaria os casos mesmo, já era até esperada, né? E a violência é, infelizmente, um dos maiores efeitos colaterais desse confinamento. A violência contra a mulher precisa ser combatida onde quer que tenha origem, seja pelo machismo ou pela misoginia, que é o ódio contra a mulher, um ódio generalizado, e é pior do que o machismo, consegue ser pior do que o machismo, né? O machista, ele vê a mulher como um ser inferior em aspectos físicos, culturais e intelectuais, por exemplo. O misógino, ele odeia a mulher em todos os sentidos, e aí a misoginia sobe o tom quando o assunto é violência. Então, é preciso muito mais que denunciar o agressor, é preciso que nós nos reeduquemos. Eu tenho uma estatística pelo Instituto de Segurança Pública, com dados na Secretaria de Estado de Polícia Civil do ano passado, aqui no Rio de Janeiro. 59,3% das mulheres vítimas de violência doméstica sofreram os crimes dentro de suas residências. E que, em agosto desse ano, apresentou queda de 4,2% nos registros de crimes que foram registrados sob a Lei Maria da Penha. É óbvio que houve subnotificações, né? Nós não podemos nos iludir e pensar que tenha havido uma diminuição na taxa de violência. A gente precisa considerar o cenário ao qual estamos vivenciando hoje. Os registros foram afetados por, no mínimo, alguns motivos. O receio da vítima de se expor a uma situação de perigo, né, do contágio do vírus, e até pela impossibilidade de sair de casa, pela presença e controle do agressor. E ainda que existam outras fontes de denúncia de violência contra a mulher que podem ser utilizadas para reportar esses crimes, como o 180, o 190, o Disque Denúncia. Na prática, as coisas acontecem de outra maneira, de forma totalmente diferente, né? E aí a gente ainda precisa considerar um outro grande problema que atinge as mulheres, que, nesse caso em especial, as surdas, e eu precisava falar sobre isso. Uma notícia publicada no jornal O Globo, no ano passado, constatou que mulheres surdas não conseguem registrar denúncias de violência doméstica por falta de intérprete de Libras, né, nas delegacias. Então, imagine, se já é difícil para uma mulher que se expressa pela voz, emite som, é compreendida pela sociedade, registrar uma ocorrência, como uma mulher surda consegue registrar uma ocorrência? Como ela vai ser entendida? Não consegue, simplesmente. A solução é ter uma intérprete. Não há 180 que funcione, nem 180, nem 190, nem uma patrulha Maria da Penha, ou Disque Denúncia que resolve o problema dessa mulher. Então, eu vejo como uma necessidade urgente um olhar inclusivo, não só para as mulheres, aqui especificamente falando da violência doméstica, mas, de um modo em geral, um olhar atento para essa comunidade surda. É imprescindível que haja um comprometimento, que se invista em políticas públicas para combater toda e qualquer forma de violência contra a mulher. De que forma? Educando, conscientizando a sociedade, capacitando funcionários judiciais e policiais para que compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica, simplificando os procedimentos judiciais penais para reduzir o tempo processual, sem afetar os direitos e as garantias do devido processo, multiplicar o número de delegacias especializadas, isso é um sonho, né, de consumo,
e prestar apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes judiciais. Incluir planos pedagógicos nas unidades curriculares também, destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e de seus direitos. Num todo, fortalecer a rede de apoio às vítimas, de forma que elas tenham a oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho e, obrigatoriamente, que o agressor fosse inserido num programa de reeducação e reavaliado por um psicólogo do Tribunal de Justiça por um período, sei lá, de 4 em 4 meses, até que ele tenha, vamos dizer, alta, né, entre aspas aí, desse profissional, que comparecer liberaria ou não o agressor das entrevistas com ele. Isso sem prejuízo de uma indenização para a vítima. Isso porque há pessoas que só sentem quando dói no bolso. Eu penso que assim nós estaríamos trilhando o caminho certo. E é isso que eu tenho para acrescentar. Espero que vocês, se vocês tiverem perguntas, podem fazer, tirar dúvidas também. Estou aqui para isso. Espero ter acrescentado. Obrigado. Eu falo para caramba. Não, mas é isso. É uma live importante justamente porque a gente pode trazer informações extremamente ricas para quem está assistindo hoje, que muitas vezes não tem dúvidas em relação a como proceder. Ainda temos muitas mulheres hoje no país com dúvidas ou medo de poderem agir contra o que está acontecendo com elas, dentro dos seus lares, dentro da sua vida, até mesmo profissional. Então, cada vez mais que elas possam ter segurança em agir contra isso, melhor é, e os resultados cada vez serão mais satisfatórios. Eu queria só acrescentar, quando a doutora falou sobre a questão de países da Ásia, por exemplo, eu posso citar também o Japão. O Japão tem problemas sérios em relação, principalmente, ao assédio sexual no Japão. Inclusive, até há um nome muito utilizado no Japão, que é chamado de shiken, que são os assediadores dos transportes de massa, principalmente o mais utilizado no Japão, que são os trens. E dentro dessa questão, o governo japonês teve que... Esse é o grande problema, de países em que ainda encara essa questão de forma ainda ou subjetiva ou de pouco valor. Então, o Japão tem aprendido a lidar com isso, principalmente nas orientações em relação à mulher, mas não ao enfrentamento diretamente à questão de leis mais rígidas contra os homens que cometem tal violência. E pegando um pouco desse gancho, o que trouxemos, por exemplo, o Brasil, principalmente nas grandes cidades, é a questão das separações de vagões nos transportes de massa, no trem e no metrô, onde temos vagões destinados às mulheres, para que possa minimizar essas questões. Mas é ainda, infelizmente, dentro do transporte de massa, muito comum mulheres que muitas vezes se queixam de terem sido sofrido violência sexual, por exemplo, mas não simplesmente na questão da penetração, algo nesse sentido, mas também na questão, infelizmente, do homem cometer situações constrangedoras com a mulher em transportes coletivos. Então, quando a sociedade, os governos, as políticas públicas trabalham visando também isso, é inteligente e traz uma resposta mais satisfatória em relação a essa questão que é tão difícil para a mulher. Então, cada vez mais que o governo e as políticas públicas se envolvem com isso, é uma obrigação, na verdade, as coisas podem tomar rumos mais favoráveis para evitar que isso continue. Comandante, eu queria primeiramente perguntar para a senhora sobre como apenas para todos que estão assistindo a live, um pouco sobre a Guarda de Suzano, sobre os grupamentos, sobre como é a estrutura da Guarda de Suzano hoje, se os grupamentos que trabalham dentro de áreas mais próximas à sociedade, áreas mais sociais. Então, a Guarda Municipal de Suzano, ela foi criada em 1963, e de lá para cá ela veio se aprimorando, veio criando corpo e chegou até o tempo de hoje. Então, são aí 56 anos, 57 anos, mais ou menos, 63, 57 anos.
E nunca teve uma mulher no cargo de comando, nem subcomando, que nem estava um ano atrás. Com o trabalho do projeto que a gente veio executando aí nesse tempo, com a Patrulha Maria da Penha, que depois eu vou falar um pouco sobre isso, foi onde eu conquistei esse espaço e consegui chegar ao cargo de comando, mas a guarda, esse projeto social, ele foi criado devido à demanda enorme que a gente tinha no município em questão de feminicídio. Nós fizemos uma pesquisa, um levantamento em 2012, mais ou menos, e levantamos um índice muito grande de mulheres que ainda, em pleno século XXI, ainda estão sendo vitimizadas com violência doméstica, né? Agressões, são 5 tipos de violência, e essas mulheres ainda vinham sofrendo com isso. E eu passei por isso na época da minha mãe com meu pai, né? Minha mãe está com 92 anos hoje, e ela sofria isso com meu pai quando eu era pequena. Então, eu falei assim, caramba, a nossa cultura nunca muda, né? A cultura machista, ela não muda. A gente não consegue melhorar isso. Hoje, a lei, ela veio dando um suporte enorme aí de 2006 para cá, mas ainda, a gente ainda sofre com essa constância, né? Tanto é que, como a doutora citou aí, na época agora da pandemia, o aumento alarmante que teve, graças a Deus, aqui na nossa cidade, nós não tivemos esse problema, porque a gente já vem fazendo um trabalho contínuo com a Patrulha Maria da Penha. Então, foi um projeto para a cidade que, além da inovação, fortaleceu a rede de atendimento a vítimas de violência doméstica. Eles vinham fazendo um trabalhinho de enxugar gelo, que não conseguiam ter uma estrutura, e com a Patrulha Maria da Penha a gente conseguiu trazer tanto o anexo de violência doméstica quanto a Delegacia da Mulher. Infelizmente, doutora, não funciona 24 horas, né, e precisávamos de mais uma no município, que nós temos 300 mil habitantes aqui, e é muito difícil ainda trabalhar só com a delegacia funcionando no período integral. A Suzano é uma cidade muito grande, nós temos um número de 181 guardas hoje, né, com a gente, alguns afastados, outros aí por conta do Covid, do grupo de risco, se afastaram, a idade, outros que contraíram a doença, assim, mas em grau leve, graças a Deus não tivemos nenhuma perda, e a gente vem trabalhando com um pouco de dificuldade, né, mas integramos agora na tropa, para completar os 181, 56 novos agentes, e graças a Deus já estão somando aí nos nossos projetos sociais. Nós temos, além da Patrulha Maria da Penha, né, como trabalho preventivo, também temos o Guarde, que é um grupo unido de ações às drogas, e temos também as equipes especializadas no patrulhamento tático, que dá o suporte, por exemplo, se a gente está com mandato de prisão contra um agressor, e a gente precisa de uma força mais ostensiva, a gente leva esses agentes para que a gente possa conter as emoções desse indivíduo. Então, é um trabalho árduo, né, que a gente executa com esses projetos, tanto sociais como um pouco mais ostensivos, mas é de extrema necessidade e que veio trazer a nossa guarda um conhecimento vasto em vários estados, em vários municípios, e graças a Deus estamos ainda com esse trabalho em andamento, que é um trabalho que eu faço questão de manter, né, para que a gente não perca essa linha de raciocínio e também não perca esse vínculo que a gente tem com essas mulheres que acabam, de tanta dependência, acabam fazendo a gente o guardião delas, o anjo da guarda. Então, a Guarda Municipal de Suzano, ela ainda precisa de mais estrutura, precisa de mais fortalecimento, mais apoio de políticas públicas, mas com o pouco que a gente tem, a gente ainda consegue se estruturar e manter isso dentro do município. O prefeito é muito participativo, a Câmara de Vereadores também é muito colaboradora, participa de vários projetos com a gente, destina várias emendas. Nós temos também alguns apoios de alguns deputados estaduais, federais também, ajudam aí fortalecimento da nossa instituição.
Mas, mesmo assim, para tocar esses projetos não é muito fácil, né? A gente tem muita dificuldade. E eu, estando à frente hoje desse trabalho com a Guarda Municipal, a gente tem um outro olhar mais sensível para esse tipo de atendimento, né, de acolhimento. Isso gera um pouco também do desgaste do machismo, porque eu trabalho numa instituição com 181 homens, e 30% de mulher, mas até um número reduzido a 30%, né? E é muito difícil da gente trabalhar machismo conversando com homens, né? Eu tenho alguns muito sensíveis, mas tem outros que a cabeça não abre, sabe? A gente não consegue abrir a cabeça desses homens. Mas o trabalho, eu insisto, vou permanecendo firme, trazendo o foco, né, que o trabalho tem que existir, que a guarda ela tem que ter uma mente aberta, que a gente precisa de evoluir, né, evoluir assim, a cabeça tem que evoluir, a gente tem que sair daquele porto seguro que a gente tinha do comodismo e começar a ter mudanças, ter inovações. E esse projeto, ele trouxe, a gente conseguiu colocar todos em sala de aula e fizemos a formação de todos para o atendimento à vítima e o acolhimento na hora da necessidade dela, e graças a Deus, hoje eu não permito conversas em banheiro, conversas em corredores, falando dessas mulheres, guardas que dão atendimento também no acolhimento, na hora do suporte à vítima. Não admito cantadas, não admito nenhum tipo de brincadeira. Foi difícil para a gente, para poder conseguir isso lá dentro? Foi, mas hoje eles têm esse olhar, um olhar mais carismático, né, do que um olhar de desejo. Então, esse trabalho a gente vem executando. Não sei se eu posso ir falando um pouco do trabalho que a gente faz com a Patrulha Maria da Penha. O que você acha, Dagny? Eu gostaria que a senhora passasse um pouco para frente, né, essa questão, porque é muito importante para que a gente possa complementar o objetivo das soluções, né? A gente tem que apresentar soluções. As guardas municipais hoje, elas têm apresentado soluções, é um canal de soluções a nível municipal para ajudar o próprio cidadão hoje. A carência que está muito latente, e principalmente, infelizmente, nossa degradação política, social, moral. Infelizmente, a gente tem que resgatar essa confiança do cidadão nas instituições. E é importante que a gente possa sempre, dentro dessas questões mais complexas, que no caso seria a questão Maria da Penha, e as guardas estão preparadas para estar ao lado do cidadão. E a senhora acrescentou algo muito importante. Eu, como guarda municipal, fico muito feliz em observar que a senhora não desistiu como comandante, porque sei que dentro de seios institucionais, principalmente da área policial, né, seja em que nível for hoje, municipal, estadual e até mesmo federal, trabalhar este assunto ainda não é mais do que tabu. Infelizmente, um pleno desconhecimento. Tentar fazer com que homens possam compreender que ali não está alguém para subjugá-lo por fato de achar que ele se sinta menosprezado, quando, na verdade, ele tem ali mais uma pessoa que veste o mesmo uniforme, que veste a mesma farda, e que, naquele momento, está assumindo uma responsabilidade, assim como ele também poderia assumir posteriormente ou anteriormente tem assumido. Os trabalhos têm que ser seguidos. Nada do que uma nova visão para cada instituição. Muitas vezes, uma mulher pode acrescentar uma visão que o homem não teve, e vice-versa. Eu acho que o importante é quem ganha é a sociedade e a instituição. Isso é muito importante. Fico muito feliz com a senhora ter tido esse trabalho. E eu queria só perguntar também, só insistindo um pouquinho mais, essa parte em relação a senhora ter ascendido ao cargo de comando de uma instituição guarda municipal, sabendo, nós todos guardas municipais, que infelizmente ainda não é uma constante nas guardas municipais em todo o país, ainda se tem muito poucas comandantes mulheres nas guardas municipais, e quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou, não só em relação governamental, mas dentro da própria instituição? A senhora pode responder? A dificuldade maior
é a aceitação de alguns guardas ainda, né, por conta de ter visto, acompanhado a história, acompanhado minha trajetória de vida, porque quando eu assumi a Patrulha Maria da Penha, eu me tratava de um câncer, né, um câncer de útero, e quando o comandante na época me trouxe o projeto em mãos, eu falei para ele que eu não tinha condições de tocar. Isso ainda me mexe um pouco comigo, e aí ele falou assim que o interesse maior era que eu fizesse mesmo estando enfrentando a doença, que assim ocuparia um pouco a minha mente e eu não me deixaria ficar acamada ou debilitada por conta da depressão por causa da doença. E realmente foi muito bom, né? Porque eu não deixei de trabalhar, não me afastei, e mesmo com toda a dificuldade por conta do tratamento de quimioterapia, radioterapia, bracterapia, eu continuei tocando o projeto com muita dificuldade, porque nós pegamos a ideia lá em 2014, lá de Curitiba, com a Inês Basso, que todo mundo conhece, né, muito famosa, e ela me ajudou muito, me falou assim, você vai tocar, eu vou te ajudar. E tanto é que quando a gente criou a nossa viatura, a deles, a deusa, eles colocaram o nome de uma deusa no logo da viatura, que era Atena, e eu falei assim, também quero colocar na minha, e eu coloquei Concórdia, que é a deusa da família. E aí foi onde eu fui começando a buscar forças para poder tocar o projeto, mesmo debilitada com a doença, por conta das reações que a medicação fazia no organismo. E aí montamos um grupo de guardas, né, era eu e mais 4 guardas, e eu encabecei o projeto, criei os documentos, parte documental, capacitamos todos, uma advogada veio, ajudou a gente que ela era vereadora na época, ela ajudou a gente na formação quanto ao entendimento da lei, porque a Patrulha Maria da Penha, a gente trabalha dentro da legalidade, na Lei 11.340, e aí ela, quando passou todo o conhecimento, né, legal, nós começamos a atuar. A partir dali, foi feito um contato com o Fórum, né, com o Tribunal de Justiça, onde nós temos aqui, acho que, se eu não me engano, são 3 varas no município, e a primeira vara lidava com a parte criminal, que era a violência doméstica. E a juíza, quando ela entendeu que esse projeto vinha para trazer benefícios para as mulheres do município, ela já não aguentava mais a demanda, ela pegou e falou assim, eu quero esse projeto no município. E nós fomos tocando esse projeto. No primeiro atendimento, eu tive uma dificuldade enorme, porque eu fiquei totalmente emocionada com a situação da vítima. E eu falei assim, gente, não posso, eu tenho que me conter, não posso, eu estava debilitada já por causa da saúde, e ainda vendo a situação que eu encontrei a vítima, aquilo me abalou muito. Mas pedi muita força, né, a Deus, porque é só Ele mesmo para estar com a gente nesses momentos, e conseguir dar sustentabilidade para que ela tivesse força e tocasse a vida dela com, sabe assim, com mais coragem, né? Tivesse mais empoderamento. E o nosso trabalho, ele não ficou preso somente no atendimento àquela mulher naquele momento, nem as rondas que a gente faz às residências, porque a Patrulha da Penha trabalha no horário das 6 às 18, a gente monitora as vítimas de violência doméstica que têm medidas protetivas, e à noite a gente capacitou todo o efetivo para que desse atendimento de emergência na necessidade da vítima, assim que ela fizesse o contato com o nosso SECOM, com a nossa central de comunicação. Então, além do trabalho, né, preventivo, de monitoramento que a gente faz dia a dia na residência dessa vítima, que a gente vai todo dia lá, que a gente cumprimenta, que a gente conversa com os vizinhos, vê o que está acontecendo, a gente também faz o trabalho social e psicológico. Não temos, né, guardas, assistente social e nem psicóloga, mas a gente acaba aprendendo com o trabalho como ter esse domínio de lidar com essa pessoa na situação vulnerável. E aí a aproximação se torna muito grande, né, com essas mulheres, e a gente acaba tendo um vínculo mais familiar, mais aconchegante, e a gente vem dando esse atendimento e esse suporte. A vítima,
Se, por exemplo, ela sofreu agressão, não tem família perto, e ela precisa de um abrigo, porque a casa não, ela não pode voltar para casa naquele momento, que ainda está muito encalorado o local, a gente tem uma casa de acolhimento, que acolhe essa mulher, e ali ela tem todo o suporte para poder ser reenquadrada de novo na sociedade, ou ela conseguir um aluguel social, ou a moradia Minha Casa Minha Vida. E a gente dá esse suporte para as técnicas monitoras, psicólogas, assistente social que estão nesse local, coordenam esse local, para que a gente consiga levantar e dar condição à vida dessa mulher. Muitas das vezes, a vítima ela sai dali, ela não tem nem roupa para vestir. E a gente sai fazendo uma catança, né? A gente sai pedindo para os outros, pede roupa, pede fogão, pede mesa, pede colchão, e a gente consegue estruturar a vida dessa mulher. Então, eu digo assim, Patrulha Maria da Penha, né? A gente não trabalha somente com o patrulhamento. A gente também ajuda na ação social, a gente designa ela para atendimento psicológico, jurídico, referente à guarda dos filhos, a pensão alimentícia, porque o primeiro passo da mulher na separação, depois da violência, é cuidar da guarda dos filhos. A gente luta para que essa mulher tenha a guarda da criança e não deixe a criança no empoderamento do pai. E assim, ela já consegue, dali, ela já consegue ter mais forças. Eu tenho uma vítima que desde 2015 a gente acompanha ela, e ela não consegue me largar. Né, já encerrou o caso, a gente já resolveu a vida dela. Hoje ela é uma mulher transformada, que ela ajuda todos os vizinhos ali, né, ela ajuda toda a comunidade do bairro, porque todo mundo ficou muito comovido com a situação dela. Ele entrou dentro de casa dando tiro, ela com 3 crianças dentro de casa, ele pulou o muro do vizinho e começou a meter bala, a meter tiro dentro da casa. E quando eu cheguei na casa dela por acaso, estava procurando uma outra vítima com o mesmo nome, e fui cair ali na casa dela, com um endereço totalmente diferente, não sei o que me levou lá. Então, quando eu cheguei, eu encontrei uma mulher que estava dependente de remédio e álcool, totalmente estática, o olho era parado, ela não tinha sinais de vida, e a gente conseguiu fazer uma mudança na vida dessa mulher. Ali, naquele dia, eu falei para ela, a gente ainda vai brindar a sua felicidade. E hoje, quando a gente vai fazer os trabalhos sociais, porque eu continuo correndo com ela nesses trabalhos sociais, a gente não tem oportunidade, pega ali uma taça com refrigerante ou com água e vamos lá, tudo que a gente vai fazer, a gente brinda. Porque a felicidade de eu ter entrado na vida dessa mulher, no momento que ela mais necessitou, através, né, da Patrulha Maria da Penha, mas o aconchego a gente, né, é pessoal mesmo, que a gente que tem esse carisma e dá, para mim é muito valoroso, muito, muito valoroso. E hoje, no cargo de comando, né, estando comandante da guarda, eu não deixo de forma alguma que esse trabalho caia, né, tem outra pessoa no meu lugar, coordenando o projeto, mas ela fala assim, não, fazer as coisas que você fazia, eu não tenho condições de fazer. Aí eu falei assim, não, quem sabe nós duas juntas a gente consegue, né? Porque o trabalho de comandante, ele sobrecarrega muito. Eu falo para todo mundo que eu preferia estar cuidando das minhas 2.216 mulheres do que estar cuidando de 181 guardas. É muito mais fácil, é muito melhor, sabe, lidar com essas mulheres, com essas vidas, do que lidar com guarda. Eu vou te falar a verdade. Então, eu falo assim, meu Deus, será que eu caí numa cilada, né? Não caí, é algum projeto de Deus aí na minha vida. Eu vou ter que fazer algumas mudanças para que esses guardas consigam entender, né, que a gente precisa ter um pouco mais de humanismo, ser um pouco mais humano, e é algum projeto que Deus tem na minha vida me colocando ali, entendeu? E a gente vou fazer essa mudança, tenho fé. Realmente é um relato muito forte, comandante, e extremamente, extremamente importante para todos nós. Eu, como homem, me sinto muito grato em estar tendo essa oportunidade de estar com 2 excelentes mulheres com grande conhecimento neste assunto e cada vez mais, independente daquilo tudo que eu tenha observado durante esse tempo todo que eu
estudo essa questão e também vivencio essa questão, a gente sempre aprende um pouco mais. Então, para mim, é muito importante, sim, edifica o meu próprio trabalho e a minha própria pessoa, né? Eu, como pessoa, me sinto cada vez mais edificado com tudo isso. Isso que é importante. Nós temos também que não esquecer que, apesar de estarmos usando um uniforme, somos pessoas humanas e precisamos sempre nos colocar na questão humana, infelizmente, nesse problema hoje que é a violência contra a mulher, né? Luan, gostaria que você complementasse esse assunto também para a gente. Pode ficar à vontade. Luan Rocha, boa noite. Boa noite mais uma vez. São relatos fortes, né? Quando eu comecei a tratar desse assunto, né? Querer trazer ele para a Guarda Municipal de Maricá e conhecer mais de perto, né? A gente pensa num geral, num todo, mas quando a gente vai fatiando, vai conhecendo cada história de cada lugar, sabe, as situações, a gente vê que é algo tão grande que a gente não consegue mensurar, né? E tão importante para a mulher, para a sociedade, para todos os profissionais, né? Para o município. A gente vê que realmente é um bem grandioso, né? A gente ouvir relatos como esse, a gente ter um entendimento de como que funciona, o quanto resultado bom que isso traz, né? Me sinto mais feliz ainda, né, de estar abordando esse assunto e de ver que realmente é um assunto de extrema necessidade, não só no município de Maricá, mas todos os municípios, né? Não é uma luta só do município de Maricá. Eu tento trazer para cá, né, um projeto como esse, e que esse projeto, que esse exemplo seja levado para todos os amigos, os colegas de farda, né, para que a gente consiga, né, ter, de fato, uma força, né, combatendo toda essa violência, né, todo esse mal que assola a nossa sociedade. E agradeço a essas duas maravilhosas mulheres por ter aceitado o nosso convite. Está passando esse pouquinho de conhecimento aí para a gente, e a gente está podendo apresentar para o povo, né? Todo esse conhecimento, toda essa vivência, e tirar aí bons frutos desse tema. Eu fico feliz com justamente hoje tocar esse assunto, porque a gente também tem que observar que a violência contra a mulher, ela acaba também criando um grande efeito colateral na sua família, né? A gente também tem relatos, e é muito comum, que infelizmente filhos, filhas, as crianças, por exemplo, desses lares, sejam afetados por essa questão, e muitas vezes observando isso dentro da violência doméstica, né? Dentro do cenário, por exemplo, de violência doméstica, seja observando a sua mãe ser agredida, não só com palavras, mas principalmente também com agressão física, e mexendo com o psicológico dessas crianças, né? com um futuro de observação social dessas crianças. Isso traz um trauma muito grande. E é necessário que a gente sempre tenha também um cuidado em relação a essa questão. E a violência contra a mulher, ela também atinge outros níveis. Por exemplo, hoje temos a violência obstétrica, que é uma questão hoje dentro do seio médico, onde as mulheres muitas vezes são tratadas de forma... quando não há a questão do assédio, infelizmente, do profissional de medicina, que não da classe médica, que com certeza abomina tal ato em relação a esses profissionais, mas o quanto ainda hoje, dentro de locais onde deveria existir um seio de confiança, né? Infelizmente, temos ações de abusivas em relação à mulher, e mesmo assim ainda precisa se trabalhar essas políticas dentro desses locais. E é importante que a gente sempre destaque isso, né? Então, Dagno, o mesmo estava até falando aí sobre a questão da criança, né, presenciar essa violência e
e isso, né, gera um problema mais lá na frente. Eu lembro aqui, e voltou até um pouco antes da gente iniciar a live, que eu tive uma criação, eu sou pernambucano, né, e por um tempo, na minha infância, eu fui criado com os meus avós, né, onde era uma vida muito humilde, né, uma vida de rural mesmo. A gente morava no interior, em sítios, onde a distância de uma casa para outra era muito grande, e eu nunca tinha me deparado com esse tipo né, de situação, né? Sempre tive uma vida muito saudável, muito tranquila. E quando eu vim para o Rio, ia completar 10 anos, né? Aí vim morar com meu pai e tal, né? E comecei a frequentar também a casa da minha mãe, né? Meus pais são separados e tal. E teve um dia que eu, no final de semana, na casa da minha mãe, e ela chegou machucada, isso à noite em casa, né? E chorando, e contou pra gente o que tinha acontecido, né? Que o dono de um estabelecimento tinha a agredido, né? E era uma pessoa que a gente convivia, né? Assim, por ser um bairro pequeno, né? A gente estava sempre tinha contato com ele, era dono de um estabelecimento que a gente frequentava, a gente consumia, né? E naquela época devia ter, sei lá, seus 14 anos, por aí, quando a gente viu, tanto eu e meus irmãos vimos nossa mãe chegando em casa machucada porque um homem a agrediu, veio aquele sentimento de querer fazer algo, né? Só que, ao mesmo tempo, a impotência de não poder fazer nada. Éramos 3 crianças, né? Impotentes, sem ter o que fazer, vendo a nossa mãe machucada, chorando e sabendo, e tendo que conviver com aquela pessoa ali, sabendo que foi ele que fez e que a justiça, infelizmente, não fez nada, porque ela foi à delegacia, ela fez o corpo de delito na época e nada foi resolvido, né? Essa pessoa até hoje passa por mim e eu tenho aquele sentimento de repulsa e de raiva meio que instantâneo, né? Mas graças a Deus a gente sabe, quando a gente cresce, a gente começa a trabalhar isso dentro da gente e saber controlar, né? Mas é algo que ficou, né? Toda vez que eu vejo a figura daquela pessoa, ela traz para mim todo aquele ocorrido, aquela cena, né? E que não sai da cabeça. Eu queria destacar aqui uma participação, muito obrigado, do José Donizete da Silva, né? Ele mandou escreveu algo, né? Mandou uma postagem. Eu vou compartilhar essa postagem porque eu gostaria de acrescentar algo em relação a essa postagem. Compartilhando com vocês, a violência contra a mulher só vai acabar quando o agressor tiver a punição exemplar. O resto é blá blá blá. Bom, a punição exemplar, ela é cabível sempre, toda e qualquer violência que seja de forma gratuita e que seja atentando contra a vida e a dignidade humana. Isso realmente merece toda e qualquer resposta forte da própria sociedade e da própria justiça. Mas existe um porém em relação à questão da violência doméstica, que eu gostaria de acrescentar, é justamente o fato de só prender para intimidar. Acredito que isso não seja o único caminho. Acredito que a gente precisa trabalhar isso dentro da própria família, dentro da própria sociedade, né? Se nós não trabalharmos isso em relação hoje, a própria formação das pessoas, principalmente o homem hoje, ele vai continuar sendo o quê? Para continuar compreender que, na verdade, ele não tem que agir de forma violenta contra a mulher, prendendo o tempo todo. É necessário que a gente também comece a construir dentro de uma sociedade conscientização das coisas, né? Você tem que trazer uma sociedade mais consciente daquilo que ela faz e do respeito ao convívio em sociedade. Porque só prender, e é claro que eu não estou aqui passar panos quentes em agressor, não é isso, né? Dentro do que hoje a lei determinar, cumpra-se em relação ao mesmo, mas é necessário que a gente trabalhe também a conscientização em relação ao que o homem deve hoje observar em sociedade a mulher, né, com respeito, com dignidade e com equidade, né, com igualdade.
Não é uma questão de disputa apenas, de se achar subjugado em relação à mulher. A doutora Suzana gostaria de acrescentar algo? Pode falar. Sim. Até porque a cadeia, ela não segura por muito tempo, né? Ele entra de uma maneira, entra raivosinho, fica lá sacudindo as grades, mas ele sai. E ele não sai calmo, ele não sai tranquilo. Ele sai pior do que quando ele entrou. Ele sai com mais raiva, com mais ódio, com mais vontade de se vingar. E aí sim, nesse momento, é o momento que a mulher tem que estar extremamente atenta. E quando você pensa que o cara que foi para trás das grades por 3 meses, ficou lá e vai sair mais calminho, teve um tempo para pensar na sua vida, né, refletir sobre as atitudes dele, quando você imagina que isso vai acontecer, você se engana, porque ele volta com mais raivinha, com mais ódio, com mais vontade de se vingar. E realmente é muito perigoso. Eu tenho caso muito próximo disso, né? Ele ficou preso por 3 meses, saiu e voltou a descumprir uma medida protetiva. Então, 3 meses na cadeia não deu certo, não funcionou. O que eu acho que também funciona, que pode, quando dói no bolso, é o que eu falei ainda agora. Quando dói no bolso, é uma das maneiras assim de segurar, porque cadeia não recupera. Muitas das vezes, tá? Eu acredito no ser humano, eu acredito na mudança, acredito que o ser humano ele tem como se transformar, sim. Né? Eu trabalho com a área criminal, trabalho com a área de vara de execução penal, então tenho clientes que ficaram presos por muito tempo e saíram ressocializados, estão se ressocializando, uns trabalhando até. Mas casos como esse, que 3 meses na cadeia, não dá jeito. Eu não acredito nisso. Eles saem realmente com mais raiva, com mais vontade de se vingar. Complementando a fala aí do amigo, do Dagno, eu tenho um amigo que ele é subtenente da Polícia Militar, reformado, e a gente conversa muito, né? Ele tem uma experiência vasta em vários assuntos, né? E a gente conversa muito sobre todas essas questões. E ele fala, Dagno, que a solução para tudo é o planejamento familiar, né? Começa de dentro da família, começa de dentro de casa, para ir para a rua, entendeu? Uma pessoa que ela tem um planejamento familiar, que ela sabe abordar todos esses assuntos e passar isso para os seus filhos, para os seus netos, né? Isso já vai criando uma onda dentro da sociedade que vai evitando com que tudo isso venha a acontecer. Não é o simples fato de prender, não é o simples fato de punir. Não é isso que vai dar jeito. O que dá jeito é um planejamento familiar para que isso não venha a acontecer, né? Não chegue a acontecer. Então, eu também entendo que mas são passinhos bem lentos, né? A educação começa em casa, um planejamento familiar, a educação na escola também, o respeito aos professores, tudo faz parte da educação. Quando chega a esse ponto de prender, é porque não tem mais jeito. Geralmente já não tem mais jeito. A gente já está no... Sim, não que tenha que tirar, não. A punição ela vai existir, tem que existir e tem que ser severa. Quanto mais severo, melhor. Mas o planejamento familiar, por mais que seja lento, mas é o caminho certo. É a base. É a base para você ir resolvendo não só essa questão, não só esse problema, mas outros e outros problemas, né? Porque a gente aprende desde dentro de casa, a gente sempre aprendeu que a gente não pode roubar, a gente não pode mentir, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, e a gente já cresce com isso. Quando você tem um planejamento familiar, que você tem exemplos, além da pessoa falar, né, o que você não deve fazer, te dá exemplos, né? Você cresce com aquilo para a sua vida, né? O caráter da criança vai surgindo dali, né? E isso vai para a vida, e isso vai para o meio social. Certo. Doutora Suzana, Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Fique à vontade. Em relação a algumas 3 perguntas, mais ou menos.
dentro de um universo de várias perguntas, essas 3 costumam ser muito comuns, feitas pelas mulheres, principalmente algumas que já me abordaram muitas vezes com dúvidas em relação a isso, né? Sim. Uma delas é: se a mulher está sendo vítima de violência no âmbito doméstico e familiar, decidir sair de sua residência, ela perderá seus direitos, guarda dos filhos, pensão, divisão do patrimônio. Há esse perigo dentro da ótica do direito? Não há esse perigo. Ela precisa garantir os direitos dela. Se ela sofre violência doméstica, ela precisa buscar primeiro a ajuda. Ela precisa ir a uma delegacia e registrar uma ocorrência. Esse aí é o primeiro passo dela, tá? Ir a uma delegacia e registrar uma ocorrência e aí vai ser requisitada uma medida protetiva. Certamente, quem vai sair de casa vai ser o agressor, não ela. Muitas vezes a mulher tem dúvida em relação a uma situação. O que fazer se, mesmo depois de deferidas medidas, o agressor continuar agredindo ou ameaçando esta mulher? Isso é mais comum do que a gente pensa, né? É o que eu acabei de falar. Ele tem você tem uma medida protetiva, você... às vezes, um descumprimento dessa medida, o cidadão vai lá preso, fica lá um tempinho lá no quadradinho do pensamento, e quando sai, ele volta a descumprir a mesma medida protetiva. Então, o passo é: registre uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva. Dali, esse inquérito ele vai para o Ministério Público, que certamente vai denunciar esse cidadão novamente, né? Então, esse é o passo. A não ser que seja em flagrante, ela está em casa, por exemplo, ele retorna à residência dela para agredi-la. É 190. 190 sempre dizendo: olha, eu tenho uma medida protetiva e o meu ex-marido está aqui, já me agrediu uma vez, já descumpriu, e eu tenho uma medida protetiva, ele está descumprindo novamente. E ele vai preso em flagrante. Dentro dessa mesma ótica, né, dessa mesma pergunta, a questão em relação a mudanças de endereços. Eu até pego um pouco o gancho da comandante Rosemary, que viveu essa situação em que, infelizmente, a mulher estava aqui em um endereço. Elas não ligam no 90. Isso aí acabou estando em outro endereço, não é isso? Então, como é que funciona essa questão em relação a mudanças de endereço, tanto da vítima, principalmente, e o agressor, que muitas vezes muda de endereço e não comunica à justiça? Como poderia proceder isso, por exemplo? O ideal é tanto a vítima. Se eu me mudei de uma cidade para outra, eu informo aqui ao juízo, né, ou pela Defensoria Pública, ou através de um advogado particular. Ela deve fazer o quê? Deve informar o novo endereço. Até porque, se houver audiência, ela precisa ser intimada, né? E aí ela precisa ter um endereço atualizado. E se ela tiver o endereço do agressor que também se mudou, ela também pode informar o novo endereço dele. Ok. Comandante, a senhora gostaria de acrescentar algo? Comandante? Perdendo. Acho que deu uma travada na conexão dela, não é? Acho que sim. Vamos ver se... Comandante? Então, o microfone dela está desligado. Bom, Luan, eu gostaria já que você pudesse, vamos agora apresentar os objetivos, né, e principalmente as soluções, né, depois dos objetivos, apresentar um pouco das soluções em relação a essa questão da violência contra a mulher, o que o poder público hoje pode fazer em relação a isso, ou que já tem feito, mas, no caso, com Luan Rocha, vai apresentar um projeto em relação a isso, e como procede esse projeto? A gente perdoa, está caindo na conexão. Tudo bem. Depois a senhora pode complementar, tá bom? Sem problema. Então, meu amigo, como eu te falei, né, esse assunto muito me chamou a atenção através de conhecimentos de colegas de outros estados, né,
como de Curitiba, né? Tive contato com a comandante Rosemary de Suzano, entre outros, né? E foi me trazendo essa curiosidade de conhecer esse projeto, né, que é a Patrulha Maria da Penha, e implantar ele na nossa GM, né, na Guarda Municipal de Maricá. Então, fui pesquisar, né, tendo contato com vítimas, né, amigas minhas que já foram vítimas, e ouvindo os relatos, né, de como era difícil ir à delegacia denunciar, como era difícil, como era ruim o atendimento, né? Como era ruim quando ela entrava em contato com o 190, que chegava a viatura na casa da vítima e todo né? Aquela situação, aquele constrangimento, né? Eu fui conhecendo de perto, fui me informando e criei um projeto para a Patrulha Maria da Penha aqui para Maricá, né? Com a ajuda da comandante Josemari e do inspetor que é responsável lá da Patrulha Maria da Penha, lá de Curitiba também. Inclusive, eu até mandei o link para ele, não sei se ele está assistindo a gente, mas entrei em contato com ele e criei esse projeto, né? Que, infelizmente, né, por conta dessa pandemia e por conta de muitos outros problemas, né, inclusive político, não pude apresentar, né, e ainda não temos essa patrulha aqui na Guarda Municipal de Maricá. A Patrulha Maria da Penha, né, que a gente como a gente até falou aí no início, ela é um grupamento que ele não serve só para coletar a denúncia e averiguar e tentar ou prender ou levar detido o agressor. Ela é muito mais ampla, ela é muito mais que isso. É um acompanhamento, é um trabalho em conjunto com outras secretarias, né, onde tenta diminuir ao máximo, né, esse problema da nossa sociedade, né? E foi pensando nisso que eu criei, né, esse projeto. O projeto está pronto e assim que passar todo esse período, pretendo implantar ele, colocar ele para frente, apresentar, e espero que as autoridades, né, que possam colocar ele realmente funcionando nos abracem e nos ajude. A questão do projeto realmente a pandemia, ele infelizmente, né, essa questão pandêmica que ocorreu em todo o Brasil, em todo o mundo, para falar a verdade, né, mas eu vou me ater a nível Brasil e vou me ater a nível estado do Rio de Janeiro, hoje, acredito também que São Paulo, com certeza, também serviu de pano de fundo para muitos projetos não avançarem, infelizmente, na política. Com certeza. Porque uma das coisas que mais cresceu na pandemia foi justamente a violência doméstica. Exatamente. Então, realmente um contrassenso, né? O problema também aqui, Dagno, na questão da Guarda Municipal de Maricá, também era a falta de quantitativo, né? Nós temos um município com, segundo o último censo, mais de 120 mil habitantes. Porém, há dados que digam que Maricá já atingiu 160 mil habitantes. E é um município muito amplo, muito grande, né? E atualmente nós temos no quadro da GM 154 guardas, né? Dividido em plantões. Então, tá vendo? E isso não tinha possibilidade de implantar mais um projeto, porque a gente ia tirar de um grupamento que já está defasado para colocar em outro, né? E depois veio essa pandemia, e os trabalhos da guarda piorou mais ainda, né? Que todas as guardas municipais foram para a linha de frente, né? Para combater mesmo, para tentar diminuir o máximo do índice da pandêmico, né? E só que agora, graças a Deus, nós temos um concurso que foi homologado, com mais de 300 guardas aprovados e prontos, né? Para iniciar o curso de formação e ingressar aí para nos ajudar
né, tanto reforçar os outros grupamentos, quanto criar grupamentos importantes como esse. O seu projeto, no caso, já engloba, dentro do curso de formação dos guardas civis municipais em Maricá, também essa matéria em relação a... Sim. Dentro do projeto já tem um artigo falando só sobre isso, sobre a questão de todo o treinamento, né, voltado para essa área, voltado para essa situação. Aqui, os 56 novos agentes que a gente acabou de formar já estão todos capacitados no patrulhamento da Patrulha Maria da Penha. Todos. E isso é importante. Bem melhor, vocês estão bem melhor aí, porque a gente tem 300 mil habitantes e tínhamos 127 guardas. Agora que entraram e integraram a equipe, mais 56. Então, a dificuldade era muito maior, e mesmo assim a gente criou a patrulha. Então, para vocês, aí você não é desculpa, pode criar aí também, viu, Luan? Eu vou cobrar isso de você sempre. Então, passando por esse período aí eleitoral, né, a gente vai sentar com as autoridades competentes e que nos ajude aí a implantar, com certeza. Não é uma desculpa, mas é algo que realmente atrapalha muito a gente aqui. Comandante Rosemary. Então, voltando um pouquinho a fala ali atrás da doutora, onde vocês citaram a criança, o lar hoje não é o lugar mais seguro para a mulher, né? Então, a gente sabe que a maioria das agressões acontecem dentro de casa. E os filhos presenciam, né, toda essa situação. Na maioria das vezes, os filhos que fazem a denúncia que a mãe está sendo violentada dentro de casa, nas escolas, para o professor, para o coordenador, para a diretora. O guarde, a gente trabalha com o guarde, e várias denúncias vieram do trabalho do projeto social que a gente faz de ação contra as drogas nas escolas, que as crianças vinham e falavam dos relatos de violência dentro de casa. Isso a gente está dentro de um círculo de violência, né? Então, a Patrulha Maria da Penha, ela dá palestra em escolas onde as crianças sentem vontade, depois da palestra, de falar com os professores o problema que está enfrentando com os pais. Essas crianças, se elas continuarem nesse círculo de violência, lá na frente se tornarão os agressores do amanhã. Então, a gente tenta trabalhar essas crianças com o nosso projeto, com as palestras, com esse trabalho de prevenção, para que essa criança, ela não amadureça o que vem acontecendo com o papai ali e com a mamãe, e traga isso depois lá na frente com o seu futuro relacionamento, né? Onde quando ela começar a se relacionar com a mulher, né, que é o sexo oposto, e trazer esse tipo de problema. Então, é um projeto que todas as guardas deveriam ter. Todas as guardas. A Polícia Militar, eles não têm condições de tocar esse projeto, né? Devido ao trabalho muito ostensivo que a Polícia Militar traz aí no grande hall do trabalho deles. Então, aqui em Suzano, eles já são bem claros e falam, não temos condições. Eles criaram um botão, um aplicativo, para que eles conseguissem que a vítima acionasse o aplicativo. Nós estamos aqui, eu acho que com uns 2 anos já que foi criado esse aplicativo, e não veio nenhuma demanda desse aplicativo. Então, quer dizer, na Patrulha Maria da Penha, a gente não tem um telefone, o 153 nosso aqui, ele não funciona, porque ele cai em outra região, cai aqui no município vizinho. Então, o acordo que a gente faz com a vítima, no atendimento da medida protetiva, que a gente vai fazer a oitiva com ela, a gente já relata que ela tem que ligar para aquele número. E disfarçadamente, porque a gente usa uma técnica, né? Se eu falar aqui, vai ficar, já vou tirar o segredo. Então, disfarçadamente, essa mulher, ela consegue fazer o contato. A gente tem que usar uma sabedoria muito grande para que ela, com o agressor ali dentro, desobedecendo a ordem judicial, ela consiga fazer esse contato e a gente ir efetuar a prisão. Agressor, a gente não está lidando com o marginal, né? A gente está lidando com um homem, pai de família, que é cheio de dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, dificuldade de convivência com pessoas.
Então, a gente tem um outro tipo de abordagem quando a gente fala dessa situação. São raros os casos que a gente lida com um traficante, com um marginal, né? Que também tem nesse meio. Mas, e são muitos. Mas a maioria que a gente tem aqui ainda são pais de família. Homens que, por dificuldade financeira, não estão conseguindo manter a casa, aí se torna agressivo, se torna dependente do álcool e da droga, e acaba confundindo aí uma ação social entre família com uma forma de agressão que ele apresenta dentro de casa. É um assunto muito delicado. Nós temos regiões vizinhas que já executam trabalho com esses homens, porque a Lei Maria da Penha, ela dá esse aval para que a gente crie esses tipos de projetos, né, e faça junto com o Tribunal de Justiça, a gente leva esses homens para a sala de aula e limpa a mente desse homem, trazendo para ele informações de família, informações de lar, de convivência. E ele ali, às vezes, ele se torna um dos participantes para poder ajudar outros homens. Então, em Santo André e Diadema, que é uma região vizinha nossa aqui, o trabalho deles lá é o E Agora José. Se vocês pesquisarem no Google, é um trabalho que dá muito certo. Suzano teve a criação, né, a nossa primeira-dama, juntamente com um corpo de advogados, ela criou o projeto aqui, nosso chamou o Telo. Só que ainda o Tribunal de Justiça não deu a liberdade da gente pôr para frente esse trabalho, que é o mesmo trabalho do E Agora José. E trazer esses homens através, o homem que ele tem a medida protetiva, o Tribunal de Justiça, o Fórum, automaticamente saiu a medida, ele já aciona esse homem para esse grupo de atendimento a esse homem, né? Dá esse suporte a esse homem. Então, é um grupo de reeducação, né? Eles vão reeducar esse homem para enquadrar ele na sociedade. A Patrulha Maria da Penha, dentro do contexto de quando os casais eles voltam à união e não estão tratados, né? O homem e a mulher reconciliou porque ela depende desse homem, né? Ela precisa dele para viver. Eu tenho vítima que tem 7 filhos, 8 filhos. Esse homem já foi preso 3 vezes e ela ficou grávida dele na cadeia. Lá dentro da cadeia ela ficou grávida. Então, a gente não entra no mérito de interferir na vida conjugal. A gente orienta, né, e repassa para ela que é um homem que não vai mudar. Ele vai continuar dando problema para ela. Então, a gente tentou fazer o quê? Nós criamos um trabalho Caminhando Juntos. É um projeto que foi criado em 2017, mas por precisar de membros voluntários na área de direito, psicologia e assistência social, o trabalho não conseguiu seguir para frente. Porque as pessoas falam, se fala de trabalho voluntário, é muito difícil você conseguir alguém que saia teve uma jornada de trabalho de 8, 12 horas, ainda à noite tentar tocar um projeto com trabalho voluntário. Então, por isso, esse projeto está pronto, nós temos ele aqui, é um trabalho que nós já fizemos, montamos um grupo e deu muito certo, nós conseguimos resgatar de 200 casais que a gente chamou, 30 compareceram, desses 30 só ficou um até o final, e a gente resgatou esse casal. Então, nós temos um mapa, que quando a gente vai dar capacitação, quando a gente vai dar aula, o mapa da nossa região, nós pintamos esse mapa com todas as vítimas que a gente dá atendimento. Aí temos as vítimas que a gente deu atendimento, que já entrou no projeto, as vítimas que ainda estão em risco de morte, que a gente atende diariamente, com rotina na residência dessas mulheres, para que esse homem, o vizinho, fale para ele, a viatura vem todo dia aí, então cuidado, né, que você vai ser preso. Então, esse homem já começa a ter entendimento, tanto é que no começo, lá em 2015, nós efetuamos em um ano 12 prisões por desobediência. Agora, hoje, em 2020, nós efetuamos só 3. Entendeu? Nós tivemos um número em acho que foi em 2018, nós tivemos um número de 5 feminicídios em um mês. Só que nenhum dos feminicídios tinha medida protetiva. A mulher nunca denunciou esse agressor. Então, para a gente, infelizmente, houve ainda, né, o óbito, por conta do feminicídio, por conta do machismo. Mas a Patrulha Maria da Penha traz um grande resultado em cada município. Então, por isso que eu friso muito bem. Eu estive na Bahia,
em 2017, e levei o projeto lá. Nós capacitamos 5 cidades na Bahia, e das 5, acredito que teve uma guarda de Alagoinha. Ela se tornou comandante também da guarda. Temos inspetoras que também estavam coordenando a Patrulha Maria da Penha nas suas regiões. E a Araci também criou a Patrulha Maria da Penha. Agora, só Feira de Santana que ainda não conseguiu, que foi a cidade que eu fui. Fui muito bem recebida lá para poder levar esse trabalho. E eles ainda não conseguiram criar lá. Por quê? Porque a Polícia Militar faz esse tipo de trabalho lá. Então, na Bahia é muito mais difícil da Guarda Municipal tomar a frente desse projeto. Só que a Polícia Militar não consegue fazer o trabalho que a Guarda faz. Porque a Guarda que está ali na comunidade, a Guarda que está vendo a deficiência do município, a Guarda que participa dia a dia com todos a comunidade, né, com a sociedade. A Polícia Militar, ela já é mais Estado, ela fica um pouco mais afastada. Mas, infelizmente, lá eles não conseguem tocar. Eu não sei como é no Rio de Janeiro. Qual a dificuldade, se vocês têm alguma dificuldade, se a Polícia Militar ainda está à frente de todos esses projetos e a Guarda não consegue chegar. Aqui, graças a Deus, há uma parceria muito grande. Se a Polícia Militar não dá conta, a Guarda entra. Se a Polícia Militar tem dificuldade de alguma ocorrência, pede apoio da Guarda. Várias ações são feitas, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Graças a Deus. Eu gostaria só de... Então, deixa eu só falar uma palavrinha. Aqui em Maricá nós não temos um batalhão aqui. O batalhão aqui é em Niterói. Então, aqui nós temos, sim, o trabalho da Patrulha Maria da Penha, tá? Mas naquele horário limitado, e é isso que você falou. Existe um distanciamento maior, né? Eles trabalham de segunda a sexta também, dentro daquele horário comercial, e nós temos um WhatsApp, né? Havendo algum problema, você consegue contactar os policiais que estão trabalhando no dia. Há um resultado nesse sentido, de você se sentir segura dentro daquele horário, você precisar conversar ou pedir alguma orientação, você consegue falar com o policial, porque você tem um contato direto ali no WhatsApp. Mas me parece que havia uma viatura apenas aqui para a cidade de Maricá, quer dizer, a cidade de Maricá e Niterói, que é enorme, né? São 2 municípios diferentes. Então, por essa patrulha vir lá de Niterói para cá, não dá para atender a todos, né? Então, fica assim um trabalho muito sobrecarregado para os policiais trabalharem de segunda a sexta. Esse projeto do Luan, que eu acho bem interessante, porque 24 horas funcionando seria o ideal, porque a mulher vai sofrer violência doméstica, certamente, não vai ser no meio da tarde, vai ser à noite, quando o marido chega do trabalho, né? Então, é o momento que a mulher fica desassistida. Desassistida no sentido que você não tem ali alguém para ligar naquele momento, você vai ligar para um 90, e aí você vai contar teu problema todo novamente, né? É por isso. Então, aqui em Maricá funciona dessa maneira. Não sei no centro do Rio ou em outros municípios, mas aqui eu sei que tem uma viatura apenas. Tá, pode falar. Você quer falar sobre esse assunto, Luan? Sobre esse assunto. Eu estava olhando as estatísticas, o horário onde acontece a agressão, geralmente, é entre 6 à meia-noite. É o horário que mais acontece as agressões, né? Tem um índice maior. Eu estava olhando aqui no site do INSP, né? E realmente uma Patrulha Maria da Penha funcionando 24 horas seria o ideal. Em Maricá foi criado a Sala Rosa, né, na delegacia, que é onde trabalham 2 policiais civis FEMs que atendem esses casos, né? Foi criado agora. Então, nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos antes. Temos também aqui. Falávamos em a delegacia da mulher, e eu falava, olha só, vai ser impossível colocar uma delegacia da mulher no município de Maricá. Se nem um batalhão da Polícia Militar eles querem implantar. Mas teria que ter, sim, na delegacia, um espaço para ter esses atendimentos prioritários, esses atendimentos da mulher vítima de agressão. E, graças a Deus, né, Deus colocou na cabeça de alguém e eles criaram a Sala Rosa, que foi implantada dia 23 de setembro agora, aqui em Maricá.
né? E sobre essa questão aí da Maria da Penha, da PEMERG, né, que é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, exatamente há um número reduzido, né, uma única patrulha para cobrir 2 municípios, né, sendo que esse aí é um problema que acontece em vários lugares e são muitos as denúncias, e creio que uma patrulha só não vai dar conta, né? E quando ela está atendendo um caso, os outros vão ficar desprotegidos. Então, tem que ter essa integração, sim, entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Tem que trabalhar junto. Os municípios também têm que têm que trazer a responsabilidade da segurança pública para si, que é o que não acontece aqui no estado do Rio de Janeiro. As prefeituras acham que colocando o policial de folga para trabalhar na sua folga é trazer segurança pública, é fazer segurança pública municipal. E não é. Né? Não adianta você trazer pagar a mais para trazer policiais na sua folga, onde muitos deles saem de um plantão de 24 horas e vem assumir um plantão de 12 horas, cansado, que houve já casos de vários policiais dormindo dentro de viaturas, né? E isso não é a solução. A solução é que as prefeituras têm que assumir a sua responsabilidade da segurança pública, né? Investindo nas suas guardas municipais, fazendo com que ela integre a segurança pública dos municípios, reduzindo drasticamente todos os índices, não só desse, mas de outros também, cobrindo o município e dividindo esse fardo com o Estado, né, com a Polícia Militar. Tem que ter, sim, a integração Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil. Tem que todas as instituições de segurança públicas têm que tomar para si as suas responsabilidades. Mas, claro, as guardas municipais dependem dos prefeitos e os prefeitos têm que investir, né? Tem que capacitar, tem que equipar e tem que investir nas suas guardas municipais para que ela seja provedora de segurança pública, para que ela consiga não solucionar, porque a gente não consegue solucionar, mas a gente ajudar a reduzir todos esses índices de criminalidade, tanto desse quanto de outros. Eu só queria complementar sobre essa questão, infelizmente, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, hoje, em relação guardas municipais, isso praticamente em todos os municípios do Rio. Eu sou GCM na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Né, nosso efetivo hoje é de 715 homens e mulheres. Temos a capital Rio de Janeiro com mais de 7 mil, praticamente quase 8 mil homens e mulheres. E nenhum dos 2 municípios atuam com patrulhamento Maria da Penha. E tantos outros municípios têm tentado implementar, e hoje temos a felicidade de termos o nosso companheiro Luan Rocha, que está vindo ao pleito eleitoral como vereador na cidade de Maricá, e que com certeza terá o sucesso para implementar esta ação tão importante em relação à violência contra a mulher. Mas é necessário também esclarecer o seguinte: infelizmente, o que nós enfrentamos hoje no Rio de Janeiro, e praticamente boa parte dos municípios do Brasil, eu fico muito feliz dessa integração entre a Polícia Militar de São Paulo, juntamente com a Guarda Civil Municipal de Suzano, mas isso não ocorre de forma ampla, infelizmente, por conta de uma palavra que simplesmente, por conta disso acontecer dentro das forças de segurança, tanto influencia, quem só perde é o cidadão, que muitas vezes, neste momento, é uma mulher sendo agredida e, de repente, já está tendo um feminicídio ocorrendo neste minuto em que nós estamos falando nesta live, ou então um cidadão ou uma cidadã, dentro de um município que poderia ser muito mais bem monitorado, junto às guardas municipais, pode estar perdendo a sua vida num latrocínio. Então, infelizmente, por conta da vaidade institucional, nós temos as guardas municipais sendo deixadas de lado dentro da questão municipal, pois o Brasil nasce nos municípios, começa nos municípios, e, infelizmente, por conta de situações onde não se aceita ou não se quer, cria-se pretextos para excluir guardas municipais, deixá-las um pouco de lado dentro da questão municipal, e como o Luan bem disse, a importância das guardas municipais hoje no município
E quando a Constituição, eu canso de dizer que quando a Constituição Federal de 1988 incluiu nominalmente as guardas municipais dentro da Carta Magna, o que ela quis é ensaiar a participação dos municípios na segurança pública. Porque se ela não quisesse ter colocado os municípios na segurança pública, ela não teria colocado uma instituição como guarda municipal também versando. E hoje temos o SUSP, que também versa, que obriga os municípios hoje a participarem da segurança pública. E justamente hoje temos uma instituição que serve à população do município, serve aos interesses da sociedade, que são as guardas municipais, que deveriam deixar de ser mais órgãos de governo para ser mais órgãos de Estado. E também deixar que as coisas sejam mais colocadas a princípio de divisão, quando, na verdade, quem perde é o próprio cidadão. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Exatamente isso que você falou, entendeu? É a vaidade que acaba limitando, né, a força de segurança pública municipal de agir, de contribuir, né, para que haja a redução, né? A gente tem que aprender o seguinte: guarda municipal não é inimigo de policial militar nem de policial civil. Policial militar também não é inimigo de policial civil nem de guarda municipal e vice-versa. Ninguém é inimigo de ninguém. Nós estamos aqui para solucionar problemas, né, que a sociedade nos apresenta da melhor forma possível, trazendo para o cidadão de bem um pouco mais de conforto e segurança, né, e dignidade. O cidadão de bem sair de casa para trabalhar e voltar para casa sã e salvo, sem estar preocupado de perder seus bens ou de ser vítima de qualquer tipo de infortúnio, né? Então, a gente tem que parar de vaidade. Os prefeitos têm que assumir sua responsabilidade, sim. A federação tem que cobrar isso também dos municípios, né? Que os prefeitos têm que assumir o seu papel. Existe uma lei que é a 13022, que diz, né, que dá essa autonomia e deixar as guardas municipais, né, ajudarem seus municípios, porque ajudando os nossos municípios, nós vamos estar provendo segurança para nós mesmos e para os nossos familiares. Então, é interessante para todo mundo, tanto para a gente, quanto para o cidadão de bem, quanto para o gestor público. Não é solucionar, porque não digo que tenha solução, mas sim reduzir os índices a uma taxa aceitável. Já estamos chegando a praticamente 1h30 de live. Falei que ia passar, hein? Na verdade, é verdade. E o assunto é longo, porém importantíssimo. Nunca deve se esgotar. Eu estou extremamente feliz com a participação de todos vocês. Para mim, foi muito gratificante, não só para o canal, mas acredito para todos que também posteriormente terão acesso a esta live, que poderão assisti-la posteriormente, irão ter bastante informação. E o mais importante é que não fique só a nível dentro da área de segurança pública. O cidadão comum, com certeza, vai ver uma live dessa e vai perceber que há um trabalho sendo feito dentro da própria sociedade, dos profissionais dentro das áreas sociais, né? Tanto na área do direito, hoje profissionais da segurança pública municipal, como a nossa comandante Rosemary de Suzano, e é assim que nós temos que tratar hoje. A gente, ao invés de apenas discursar, temos que ter soluções prontas para a sociedade e entender dentro daquilo que nós fazemos quais são as necessidades que essa sociedade assim hoje carece em relação de respostas e ação mais efetiva, né? Eu gostaria desse momento, chamar a doutora Suzana Maia para fazer as considerações finais. A senhora poderia? Fica à vontade. Bom, primeiro, assim, olha, é um orgulho para mim estar aqui do lado da doutora, da comandante Rosemary. Gostei muito da sua história, do seu trabalho, né? Trabalho de uma guerreira que, em meio às próprias dificuldades, olhou para o próximo, né? Para as próximas, né? Para as mulheres que tanto precisam desse teu acolhimento, desse teu olhar, né? E é um orgulho maior ainda saber que você está comandando 181 homens. Não é brincadeira, não. Não é para qualquer um, não. Você está de parabéns. Obrigada.
Tá de parabéns mesmo. E, bom, eu acho que o que eu falei aqui sobre... O Luan tem um projeto aí também para as surdas, para os surdos, né? Para a comunidade surda. Ele tem um projeto bem bacana que... E aí eu uni aí, falei até um pouco sobre a violência da mulher surda, que tem a dificuldade de fazer esse registro, né? Nós que temos a dificuldade de fazer, que podemos falar, podemos ser entendidas, compreendidas, as surdas têm uma dificuldade muito maior, né? E o Luan tem um projeto muito bacana desse aí também. Acho que numa outra oportunidade ele pode apresentar, né? Não, nas considerações pode falar à vontade, Luan. A gente ainda tem... Ai, que ótimo. Foi quase que uma intimação. Não, precisamos... É importante que a gente possa saber um pouco mais, né? Com certeza. Então, quer falar ou eu falo? Passei a bola para o Luan. Pode falar, Luan, pode ficar à vontade. A dificuldade, né, de uma mulher vítima de uma agressão, de uma violência, né, denunciar uma mulher fisicamente como é que eu vou falar? Fisicamente sem nenhum tipo de possibilidade, né, já é difícil, né? Ela acionar uma força policial, ela ser conduzida, ou ela ir a uma delegacia, né? Imagina isso para uma mulher surda, né? Deve ser muito, muito anos-luz mais complicado, mais difícil, né? Dela fazer esse tipo de pedir essa ajuda, né? Fazer ir até uma unidade policial e fazer essa denúncia, né? Então, eu tenho um projeto que é Sinais do Bem. É um projeto onde a gente, junto ao prefeito, ele, né, abraçando, e os demais, né, vereadores, a gente criar uma escola, e essa escola englobar, né, a escola de sinais, de Libras, né, e essa escola englobar todos os funcionários públicos, né, e as pessoas da sociedade que quiserem também estar fazendo cursos para poder se comunicar com a comunidade surda, né? Para a gente estar conseguindo atingir mais, né? Conseguir poder acolher essa vítima, poder se comunicar, né? Trazer ela para o nosso ambiente e ela conseguir fazer, né, pedir a sua ajuda e a gente conseguir ajudar, né? A gente tinha até conversado um dia desses sobre a questão do pedido de ajuda do surdo, né? Assim como nós temos tem aplicativo, a Patrulha Maria da Penha, aqui no Rio, a gente tem um aplicativo em que você pode, funciona como um botão do pânico, né? E eu acho que para o surdo poderia funcionar exatamente da mesma maneira, né? Um aplicativo específico para que ele possa pedir ajuda. Ele não tem como ligar, a mulher não tem como ligar para 190 e se comunicar, né? Então, esse botão do pânico para a surda também, eu penso que seria um projeto bem bacana, incluir aí nesse seu projeto da Guarda Municipal. Legal. Né? Muito bom. Doutora Rosimério, a senhora gostaria de fazer as considerações finais? Gostaria de falar mais alguma coisa? Eu agradeço a todos aí que estão assistindo, agradeço o convite, né, de vocês. Agradeço esse papo gostoso, doutora, muito bom também. Olha, fiquei só fã, viu? Adorei esse projeto. Eu sou de vocês dois agora. Já era muito fã sua e muito fã da doutora Suzana, né? E nessa live Luan, traz a doutora Suzana aqui para visitar a nossa cidade. Com certeza. Eu te falo, passando todo esse período, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é visitar vocês. Eu quero conhecer a instituição Guarda Municipal de Suzano,
de perto, a Patrulha Maria da Penha de perto, e te dar um abraço bem apertado e te agradecer por toda a ajuda. Oh, meu Deus, não vejo a hora disso acontecer. Então, é só agradecer mesmo de coração. A gente vai continuar com esse esforço, vai continuar com as dificuldades, mas o trabalho não vai parar. E assim, obrigada de coração, né, a todos vocês por ouvirem aí a história, por ouvirem o trabalho que a gente faz, que a gente executa aqui. É trabalho pequenininho, com dificuldade, uma salinha minúscula, né, que a gente foi pegando reciclagem lá e montou a salinha, mas a proporção que ele levou a muitos municípios, o conhecimento, e também ajudou muitas mulheres, é muito grande, não tem preço que pague, não tem tamanho de sala, não tem nada disso. Ele sai fora daquela sala e a gente consegue executar. A sala pode ser pequena, mas o bem para a sociedade é imensurável. Olha, então, o trabalho inteiro. O trabalho, então, o trabalho do município de Suzano está de parabéns, e eu torço muito para que Luan consiga trazer esse projeto também, fazer funcionar aqui na nossa cidade. Vai levar, sim. Com certeza. Agora é esperar que as outras autoridades abracem e nos ajudem a implantar. Mas vai acontecer, porque a cidade é uma cidade muito... Maricá é uma cidade muito forte e com pessoas de boa vontade para trabalhar. Você, então, junto ali no projeto, vai ser fantástico. Eu vou cobrar bastante, tenho certeza. Luan, já aproveitando que você... Vou aproveitar que você já está no gancho, eu quero que você dê as considerações finais, fique um pouco mais à vontade, tá ok? Esse é o momento para a gente poder falar um pouco mais e você também apresentar não só o projeto, mas o que você também pode apresentar para a sociedade maricaense. Estou sendo correto no maricaense? Isso, então, tá... maricaense. Então, primeiramente quero te agradecer, né, que você que idealizou essa live. Eu já tinha em mente, já queria fazer há muito tempo, mas você e falou assim, vamos fazer. Eu falei, agora nós vamos. Né? É muito bom ter pessoas que estão sempre preocupadas e buscando sempre o entendimento, trazer esse feedback e a gente apresentar para a sociedade, né, coisas boas que podem ser feitas. Né? Quero agradecer a comandante de Suzano, a Rosimari, por tudo, né, por toda a ajuda, por ter participado dessa live. E eu chamei ela em cima da hora, tipo, olha, você vai participar de uma live. Ela, tá, live quando? Eu falei, amanhã. Ela, mas amanhã? Eu falei, vai participar dessa live. Que prazer. E agradecer a doutora Suzana, né, que através da doutora Raquel, em contato com a doutora Suzana, apresentei o meu projeto para ela. Ela tem até pode falar aí também, né? Ela tem um canal no YouTube, tem um Instagram, tem um Facebook, que é Elas no Comando, não é isso? Elas no Comando, aí, ó, Rosemary. É um canal... Mulheres empoderadas. É isso aí, ó. E através disso a gente se conheceu, conversamos, apresentei o projeto e a gente, desde então, tem caminhado juntos para colocar esse projeto, né, para frente. Quero falar para todos, né, que é a minha primeira vez vindo como candidato a vereador, né, para o povo maricaense. Sei de todas as dificuldades, como que é difícil, né, de tudo que está passando, e com a pandemia isso piorou bastante, mas a gente está empenhado aí, estou na rua todos os dias, a gente está correndo atrás, né, tem projetos muito bons, muito bacanas. Quem quiser conhecer todos eles, é só entrar em contato com a gente através das redes sociais, através do nosso WhatsApp também, e a gente vai estar apresentando, vai estar conversando, tendo esse feedback, né, trazendo e esperamos que todos abracem, né, que consigam, né, que venham com a gente, que nos ajude a gente chegar lá e a gente correr atrás e poder ajudar cada vez mais, né, contribuir com o máximo possível, né. Quero trazer pessoas que possam nos ajudar, como a comandante Rosimari, como a doutora Suzana,
como o Dagno, como muitos outros, né, outras pessoas que eu tenho contato e que têm projetos fantásticos, têm ideias boas que podem engrandecer cada vez mais, né, todos os municípios, na questão também da política, né, da política pública, e trazer benefícios para o cidadão. Então, peço que nos ajude, que dê esse voto de confiança para a gente. Sei que no meio da política, no meio da pandemia, muita gente vai optar por não ir, mas é importante ir, é importante votar, né, escolher quem é seu representante, para que outras pessoas não escolham por você e você pague durante 4 anos uma escolha errada. Então, agradeço a todos vocês, agradeço a todo mundo que assistiu a live, que participou. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e fico muito feliz. A live foi muito, muito maravilhosa, foi perfeita e vocês são nota 1000. Luan, qual o seu número? 5553, vote no Luan dessa vez. Muito bom. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram da live, a todos que posteriormente estão assistindo essa live, que irão assistir essa live. É importante que a gente possa sempre destacar que a sociedade precisa sempre ser ouvida e as situações hoje no Brasil precisam mudar, e quem pode mudar somos nós, independente da profissão que nós exercemos. Somos nós que somos a mudança, né? Sociedade, a política e toda a governabilidade só existe porque existe o cidadão. Então, cada vez mais que o cidadão se conscientiza dos seus problemas e também apresenta soluções, eu acho que isso é importante, que possamos chegar a um caráter de mudança satisfatório. E eu quero mandar o meu abraço, o meu carinho a todas as mulheres que, infelizmente, passam por essa situação. Cada vez mais pode ter certeza que está havendo uma conscientização, principalmente hoje, dos órgãos públicos, dentro dos seus órgãos públicos, que ainda precisam mudar os conceitos estruturais institucionais, mas que esses homens e mulheres estão cada vez mais se empenhando em ajudar a contribuir para a sociedade uma melhora em relação a qualquer situação que seja de caráter em relação à violência no país. E eu queria também aproveitar para falar sobre vocês hoje. Podem ficar à vontade em apresentar suas redes sociais, não tem problema nenhum, tá ok? Vocês podem deixar nos comentários depois, que eu possa apresentar isso posteriormente, tá bom? É importante que vocês possam continuar este assunto, independente do canal que venham utilizar, justamente para que possa cada vez mais fazer com que esse serviço e essa importância nunca morra, e isso esteja vivo dentro da sociedade. Sim. Tá bom? E convidar a todos os que estão assistindo a live, aqueles que estão assistindo posteriormente, que o canal Guardião Civil, na verdade, nasceu dentro do YouTube. Eu tenho usado a plataforma Facebook, também um caminho do canal Guardião Civil, porque o Facebook tem um alcance um pouquinho melhor, e eu, na verdade, gostaria de convidar a se inscreverem no canal Guardião Civil no YouTube, tá ok? Se inscreva lá, tem bastante vídeo interessante em relação a guardas municipais, sociedade. Se inscreve, então não esqueça também de dar um joinha, a mãozinha para cima assim, ó. É muito bom para a gente, ajuda bastante o canal, tá ok? Também poder seguir aqui a gente no Facebook. E também temos o canal Guardião Civil no Instagram. Então pode seguir a gente lá também. Ajuda bastante o canal, tá ok? Boa noite a todos vocês, muito obrigado pela participação. Boa noite. E não se esqueçam que somos todos guardiões. Isso aí, Rosemary, elas no comando. Obrigada. Ó, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.